Pois bem, eu já estou aqui com o Dr. César. Tudo bem, doutor? Oi, Peru. Tudo bem, apesar desse bichinho chato aí perturbando o mundo inteiro, né? Mas o resto vai Vamos, bem. vamos levando a distância. Ainda bem que a tecnologia está a nosso favor hoje, então a gente pode se falar por aqui e vamos aguentando um pouco mais, né? Vamos aguentando, na força de Deus aí. Pois é, gente, olha, o nosso corpo manifesta sintomas que podem ser causados pelo estresse emocional. Porque o corpo e a mente atuam juntos para a saúde e para a doença, isso mesmo. E você acompanha agora esse assunto aqui no Claramente com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos. Pois é, Hipócrates, o pai da medicina, um médico grego que viveu entre 460 a 370 anos antes de Cristo, ele disse alguma coisa muito interessante que se relaciona com a psicossomática. Quando ele falou que mais importante do que saber que doença tem uma pessoa é tentar entender que pessoa tem essa doença. Por exemplo, ele recomendava que pessoas com asma aprendessem a expressar melhor a sua raiva e dava outras prescrições que mostravam a relação do corpo com a mente, que é um assunto chamado psicossomática, ou seja, a relação entre a mente e o corpo. Quando uma pessoa tem uma carga de estresse emocional muito grande, ela pode manifestar parte desse estresse através do corpo, porque o corpo é o ajudador da mente e ambos trabalham em uma união indivisível, inseparável. Nesse sentido, podemos dizer que toda doença, independente da sua origem, ela é psicossomática. Corpo e mente funcionam em harmonia de tal modo que, quando algo é pesado para a sua mente pensar conscientemente, em termos de tensão nervosa, ou ansiedade ou coisa assim, é como se o corpo dissesse para a mente: Você quer uma ajuda? Então a mente responde: Sim, me ajude, porque está pesado demais lidar com esse sofrimento mental. A partir daí, a sua mente, vamos dizer assim, joga, né, para o corpo parte da sua atenção, do seu estresse emocional, e o corpo começa a apresentar sintomas que são então chamados de sintomas psicossomáticos. Psico significa mente e somático significa corpo. Então, doença psicossomática é aquela que tem fatores mentais, um estresse mental, problemas emocionais que influem no corpo, produzindo sintomas físicos, mas não porque a doença começou no físico, mas começou na mente. O Dr. Hildeman e colaboradores do Laboratório do Estudo do Estresse na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, ele provou que pessoas vivendo perdas importantes, como a morte do cônjuge, podem ficar por meses com deficiência do sistema imunológico devido à tristeza. As células de defesa, como as células matadoras naturais, ou os linfócitos T e linfócitos B, ficam reduzidas a essas células ou pouco ativas no seu trabalho de combater vírus e bactérias, porque a tristeza afeta essas células. Interessante, não é? Talvez você tenha ouvido falar de um idoso que estava bem de saúde até poucos meses atrás, e aí de repente morre o seu companheiro, a sua companheira, e esse idoso passa então a ter alguma infecção importante e morre também meses depois. Por quê? Porque a tristeza abateu a força da imunidade dessa pessoa e assim um vírus, uma bactéria aproveitou a situação e causou uma doença grave, fatal. Quanto mais uma pessoa tem dificuldade de tomar consciência de suas emoções, especialmente dos sentimentos dolorosos ou desagradáveis, mais provável é que ela apresente sintomas psicossomáticos, porque o corpo sofre, como eu disse, a tensão provocada pela emoção reprimida ou também pela emoção expressada de forma indevida, exageradamente. Quanto mais um sintoma psicossomático está enterrado no corpo, mais longe a pessoa está da verdade sobre o sentimento que foi reprimido e foi somatizado, ou seja, foi jogado para o corpo. A doutora Diana Focha, da Universidade Adelphi, Nova York, ela verificou que para cada tipo de emoção existe um componente visceral, ou seja,
Sempre um sentimento tem uma maneira de se expressar no corpo. Sentimentos podem ser culpa, vergonha, medo, ansiedade, raiva, nojo, sentimento de carinho e outros. E você sabe que cada pessoa tem o seu órgão de choque, que é aquele órgão onde se manifesta mais o estresse emocional. Não é incomum que pessoas que têm dificuldade de expressar raiva podem manifestá-la pela asma, pela hipertensão arterial ou de outras maneiras. Indivíduos perfeccionistas e estressados podem apresentar muita enxaqueca. Algumas pessoas com importante tendência a reprimir emoções por muitos anos podem facilitar seu corpo a desenvolver câncer, segundo estudos de cientistas como, por exemplo, o Dr. Bernie Siegel, o Lawrence Lee Chan e outros. Alguém com muita dificuldade de chorar, chorar pela alma, né, pela emoção, pode chorar pela pele, quando então surgem lesões dermatológicas que produzem secreção. Outros indivíduos que reprimem muitos seus sentimentos tendem a ter doenças degenerativas, câncer, diabetes, esclerose múltipla, por exemplo. E as pessoas explosivas tendem a ter mais doenças como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral ou chamado derrame. Nós não estamos necessariamente prontos para a cura de algo que nos faz sofrer quando desejamos essa cura. Muitas pessoas vão a médicos em busca de cura dos sintomas, daquilo que as incomoda mais superficialmente. Mas é importante entender que uma coisa é a cura dos sintomas feita pelo tratamento e outra coisa é a cura da vida, produzida pela mudança do estilo de vida, incluindo a modificação da maneira como você lida com seus pensamentos e com seus sentimentos. Muitos sintomas físicos ou mentais que uma pessoa apresenta em certo momento de sua vida podem ser uma forma dela estar na realidade. Existem angústias que promovem alterações funcionais de órgãos em nosso corpo e daí surgem sintomas que, portanto, podem ser uma consequência da necessidade daquela pessoa evitar se confrontar com sentimentos dolorosos e difíceis. Parece que quanto mais uma pessoa somatiza, ou seja, joga para o corpo o que é emocional, mais ela se distancia da cura da vida e se afasta da percepção do que teria que ser enfrentado para ser curada de verdade. Claro, essa alteração no corpo, em algum órgão que constitui uma doença psicossomática, não é feita de maneira consciente. Você não diz para o seu corpo: olha, corpo, eu vou jogar essa ansiedade insuportável aqui que eu estou sentindo para você, viu, estômago? Segura aí. E em seguida você passa a ter uma ardência no estômago. Não, isso não é assim. Isso é feito de forma inconsciente. Então, o corpo ajuda a mente a lidar com aquilo que a mente sozinha pode não estar capacitada naquele momento da vida para administrar. Pensamentos e sentimentos podem ser inconscientizados, podem ser suprimidos ou reprimidos inadequadamente. Você guarda de si mesmo o que deveria pensar para encontrar soluções construtivas. Isso provoca sintomas que podem ser mentais mesmo, né, como ansiedade, pânico, fobia, depressão, obsessão, compulsão, ou podem ser sintomas físicos, como enxaqueca, dores musculares, manchas roxas na pele, asma, ardência ou queimação do estômago, diarreia, prisão de ventre, vitiligo, lúpus e outras doenças autoimunes. No filme Melhor é Impossível, com Jack Nicholson, ele fez o papel de uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo. Ali havia uma garçonete que sufocava o filho dela que tinha asma. A asma é um sufoco, e aquela mãe sufocava a criança com superproteção. No fundo, ela queria proteção para ela mesma. Como? Bom, você pode questionar, como assim? Porque no filme ela era uma pessoa muito ativa, muito independente. Então, como alguém independente precisa de proteção? Quando ela chorou amargamente, tomando consciência de seu vazio interior e falta de um companheiro que a amasse, ela pôde lidar com a sua dor porque esses sentimentos que se tornaram conscientes estavam antes estavam escondidos e aparentemente não a perturbavam. Só que ela canalizava tudo para o excesso de cuidado com seu filho. Ela sufocava o garoto, que poderia ser uma maneira de tentar sufocar os seus próprios sentimentos de solidão dela, né? Assim que ela liberou o menino de sua excessiva proteção, ele começou a melhorar da asma. Ele foi deixando de ser sufocado pela asma e pela mãe. E a mãe se sentiu mais aliviada porque estava aprendendo a lidar com as suas emoções difíceis de maneira consciente. O menino já havia usado os melhores medicamentos para a asma nos Estados Unidos. Ele estava em tratamento convencional há tempos, sem cura. A cura começou a chegar
quando finalmente quando começou a acontecer a cura da vida dele e da mãe. Então, o paradigma anterior era: o menino precisa da mãe desesperadamente, e qualquer ameaça de perdê-la, ele piorava da asma. E a mãe precisava da asma do filho para que a sua vida tivesse um sentido, ou seja, para não precisar tomar consciência de suas dores emocionais pessoais. Super protegendo o filho asmático, ela sentia ter sua vida um sentido. O paradigma posterior foi: o menino poderia receber o amor da mãe sem sufoco e a mãe poderia se acalmar e confiar na capacidade do menino viver sem a proteção dela, o que significa que ela poderia também viver com seus sentimentos mais difíceis em nível consciente e lidar com eles de maneira construtiva. Não seria mais necessário ter um sintoma físico na vida para viver. Esta é a cura para a vida. Bom, por isso, hoje é isso que eu queria falar com você. Então, se você tem algum sintoma físico que nenhum médico consegue achar um diagnóstico de doença conhecida, considere se submeter a uma avaliação psicológica profissional, porque pode ser um sintoma psicossomático. É isso. Até mais, se Deus quiser. Até, Teru. Até, obrigada, doutor César. Olha só, a gente pausa agora e na volta tem essa moqueca deliciosa de banana da terra. E a Tatiana Costa, cantora que você já conhece, está aqui com a gente no Vida e Saúde. Não perde não, é já já.